E a gente tem que falar do senhor Felipe Luiz. Senhor Felipe Luiz, que eu sou um cara que gosto muito, acho ele, já falei aqui, extremamente... tem uma carreira aqui pela frente que vai ser uma carreira muito bacana. Acho que ele é um profissional estudioso. Acho que ele tem um futuro até na Europa muito bacana, mas ele tem que começar a se mexer, cara. Ele teve uma renovação de contrato onde ele sai de R$300 mil por mês e tem um aumento para 2 milhões. Hoje, o Felipe Luiz, com 1 ano e meio, talvez, de técnico profissional, ele é o terceiro técnico mais bem pago do Brasil, só atrás de Abel Ferreira e Tite, técnicos que já têm, né, uma longa estrada aí pela frente. Ele merece isso? Não vou entrar nessa seara. Ele ganhou, ele fez o Flamengo jogar um futebol convincente em vários jogos, mas o Felipe Luiz ele tem que começar a abandonar algumas, como é que fala, mano? Fugiu a palavra? Convicções. Ele tem que abandonar algumas convicções e tem que começar a ver o que o campo está falando, cara. É inadmissível ele achar que o Léo Ortiz pode ter a sequência que ele teve de jogos depois do que ele fez contra o São Paulo, sendo que ele viu que ele tem um jogador muito melhor fisicamente no banco de reservas, que é o Vitão. É inadmissível ele colocar o Alexandro para jogar. O Ayrton Lucas tá ruim? Tá, cara. Mas o Alexandro tem sido o pior jogador do Flamengo nesses últimos jogos, na minha opinião. Um jogador burocrático, um jogador lento. Ontem o Mateuzinho roubou uma bola dele, parecia que era um profissional roubando a bola do menino. E é o Mateuzinho. Então você vê que ali ele tá totalmente fora de sintonia com o jogo, cara. Então, o erro ali, eu não estou falando nem de não colocar o Ayrton Lucas. Para mim, o erro foi da diretoria de ter mandado o Vinha embora. Mas se ele mandou o Vinha embora, se o Flamengo abriu mão do Vinha, é porque o Felipe Luiz não usava ele. É que o Felipe Luiz não usava ele. Então, nisso tem dedo do Felipe Luiz. E, cara, é uma coisa que se eu sou amigo do Vinha, eu viro pro Vinha e falo, cara, se você é pior com o Ayrton Lucas, abandona a carreira, irmão. Abandona a carreira. Porque o Ayrton Lucas, jogando futebol, ele é um nada. Outras coisas também, cara, você não enxergar que o Cebolinha hoje é o melhor jogador de ataque do Flamengo, fisicamente, taticamente, tecnicamente. É o cara que estava entregando o jogo contra o São Paulo, estava entregando volume de jogo contra o São Paulo. Você colocar o cara para jogar 10 minutos numa final, tendo o Plata quebrando a bola o jogo inteiro, o Arrascaeta totalmente fora de ritmo, e se você tem o Carrascal, você pode colocar o Carrascal no meio, o Cebolinha jogar pela esquerda. Ele dá uma declaração e fala, não, mas eu queria extrair o melhor do Carrascal jogando pela esquerda. Só que para você extrair o melhor do Carrascal jogando pela esquerda, você vai colocar o Plata quebrando a bola na direita. Não é para você colocar o Carrascal para se virar na direita, ele vai se virar, sei lá, 70% do que ele pode, e ter o Cebolinha ali jogando bem na esquerda, jogando, sei lá, 80%, do que você colocar o Carrascal para jogar 100% do que ele pode e o Plata 0 na direita. Tipo, essa conta não bate, na minha opinião. E para mim, cara, o que eu mais bato na tecla do Felipe Luiz é o Pedro. Cara, o Pedro, para mim, aí é a opinião de cada um, com bola no pé, ele é o melhor centroavante do Brasil. O melhor centroavante brasileiro, não só do Brasil. Com bola no pé. Em questão de faro de gol, em questão de tomada de decisão, pivô, finalização mesmo, noção de jogo, controle de bola. Para mim, o que ele peca é na questão física, na questão de marcar uma saída de bola, de fazer uma pressão. Tirando isso, cara, o cara ele é sensacional. E quando você tem um jogador desse quilate, você tem que fazer o time jogar para ele, cara. Você tem que arrumar um esquema que ele vai sobressair e as deficiências dele vão ser mitigadas.
Se você não tem isso, cara, você está perdendo potencial de decisão, potencial de jogo. Isso, para mim, é bem nítido quando você vê o Felipe Luiz tão desesperado atrás do Caio Jorge, porque ele quer um cara que está conseguindo resolver o jogo e dentro das características dele. Então, quando você vê o Felipe Luiz tendo essa valorização de salário, mas mantendo os mesmos erros e não conseguindo fazer com que o Flamengo jogue, com que o Flamengo crie um esquema onde, na minha opinião, o Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo, mas o Pedro, na minha opinião, tecnicamente é o segundo. Você tem que fazer esse cara jogar, cara. Então, essa é a minha crítica ao Felipe Luiz. As teimosias e a falta de boa vontade. Eu não vou falar falta de qualidade, porque eu sei que ele tem qualidade para fazer isso, e ele falou. Quando ele chegou, o Pedro estava machucado, ele falou, eu vou fazer esse time jogar para o Pedro quando o Pedro voltar. E ele não cumpriu. Então, fica aqui o alerta, fica aqui o desabafo ao Felipe Luiz.